Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui no nosso estudo do processo civil e nesta aula e nas próximas nós vamos tratar sobre decisão judicial. Vamos aqui tentar traçar um panorama sobre a teoria da decisão judicial, os pontos mais importantes que a gente precisa saber quando fala em decisão do juiz no processo. A gente vai ter um foco mais específico na sentença, né? Mas sempre lembrando que tudo o que a gente estudar a respeito da fundamentação da sentença, dos efeitos da sentença, a gente vai poder utilizar com relação às outras decisões que são também proferidas no processo. Mas para começo de conversa, a gente precisa resgatar uma diferenciação de conceitos, né, para entender aqui a ideia da decisão judicial. O artigo 203 do CPC, quando ele trata dos atos do juiz, ele vai disciplinar que os atos do juiz vão implicar em sentenças, decisões interlocutórias, despachos e atos que são meramente ordinatórios, que são aqueles atos praticados pelos servidores, né, mas que estão sob a responsabilidade do juiz. Mas vamos focar aqui nos atos específicos do juiz, né? Primeiro, despacho. E a gente precisa distinguir o que é despacho do que é decisão interlocutória. A distinção não é possível fazer previamente, né? É necessário a gente verificar sempre no caso concreto, porque essa distinção vai depender do conteúdo daquele ato jurisdicional, né? Então, sempre que a gente tiver um ato do juiz que tenha conteúdo decisório e que não possa ser qualificado como sentença, nós estamos diante de uma decisão interlocutória, né? Que é aquela decisão proferida no decorrer do processo, e o juiz profere várias decisões dessa natureza ao longo do processo, né? Porque essas decisões elas resolvem alguma questão no processo. Por isso que a gente fala que a decisão interlocutória tem conteúdo decisório. Diferentemente do despacho. O despacho serve para dar impulso ao processo, quer dizer, o juiz faz a máquina processual se movimentar sem, no entanto, decidir alguma questão no decorrer daquele processo. Então, essa é a distinção fundamental entre despacho e decisão interlocutória, né? Além disso, o juiz profere sentença, que é o ato jurisdicional proferido, né, pelo juiz da primeira instância, que vai colocar fim a uma fase do processo, né? Então, a sentença, ela, muito embora a gente possa ouvir dizer que a sentença extingue o processo, ela não tem necessariamente esse condão de extinguir o processo. O que ela vai fazer é botar fim a uma determinada fase processual, né? Isso porque quando o juiz profere, por exemplo, a sentença e julga o processo na primeira instância, ele extingue a fase de conhecimento do processo na primeira instância e aí possibilita o início de uma possível outra fase em segunda instância, que é a fase recursal, né? E depois que isso tudo se resolve, né, depois que não há mais discussões a respeito da decisão judicial, inicia-se a fase de cumprimento da sentença, que é uma outra fase na primeira instância, tá? Então a sentença ela vai encerrar uma fase processual e ela pode encerrar essa fase com ou sem julgamento do mérito, né? A gente pode ter uma sentença de mérito, que é aquela sentença que resolve o conflito, dizendo a quem pertence o direito material discutido naquele processo, ou a gente pode ter uma sentença sem análise do mérito, que a gente chama de sentença processual ou sentença terminativa. Esse tipo de sentença, nesse tipo de sentença, o juiz não vai adentrar na análise do direito material, ele não vai dizer a quem pertence o objeto do litígio, porque
há algum fator processual impedindo que o juiz chegue na análise do direito material. Então, quando há algum vício grave, por exemplo, falta condição da ação, falta pressuposto processual, o juiz vai então extinguir o processo sem análise do mérito, ou seja, ele extingue o processo sem dizer a quem pertence o direito que está sendo discutido naquele conflito. Ok? Pois bem, além do despacho, da decisão interlocutória e da sentença, a gente tem outros atos decisórios jurisdicionais, né, que são proferidos em tribunal. Então, é muito comum que a gente ouça falar da prolação de decisão monocrática pelo ministro tal ou pelo desembargador tal. Decisão monocrática é uma decisão proferida num âmbito de tribunal, né, em uma ação ou um recurso que esteja tramitando no âmbito do tribunal, e é uma decisão solitária, proferida por apenas um julgador. Por isso que nós chamamos essa decisão de monocrática. E também no âmbito de tribunal a gente ouve falar em acórdão. Acórdão é uma decisão colegiada, quer dizer, aquele recurso ou aquela ação foi levada ou foi levado para discussão em um órgão colegiado, que pode ser uma câmara, né, ou uma turma de tribunal, ou o pleno do tribunal, ou mesmo o órgão especial de um tribunal, mas tem que haver então um colégio de julgadores, mais de um julgador, né? E aí cada um desses juízes proferirão os seus votos, e a somatória desses votos, a junção desses votos, formará o que a gente chama de acórdão, que é uma decisão colegiada de julgamento em tribunal. Certo? Então, esses são os provimentos. E aí, obviamente que com exceção do despacho, né? O despacho, como ele não resolve nenhuma questão, como ele não tem conteúdo decisório, ele não precisa ser fundamentado. E, em contrapartida, decisões interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos precisam ser necessariamente fundamentados. Essa é uma regra básica que precisa ser respeitada, porque é a partir dela que o Poder Judiciário vai prestar contas do serviço que ele está desempenhando. E diante disso, a gente precisa entender como que se estrutura uma decisão judicial. E a gente vai usar as disposições relativas à sentença, mas lembrando que essas disposições também se aplicam aos demais atos decisórios no processo. Pelo menos o esqueleto geral da sentença vai se aplicar aos demais atos decisórios. E esse esqueleto, ele está previsto lá no artigo 489 do CPC, que estabelece os elementos da sentença. Quais são as partes que compõem o todo que nós chamamos de sentença? E aí a resposta da lei é relatório, fundamentos e dispositivo. E nesta aula a gente vai analisar cada um desses elementos da sentença. Agora, a gente precisa, de uma vez por todas, ter clara a diferença entre elemento e requisito. Os requisitos da decisão judicial a gente vai analisar posteriormente. Os elementos, que são as partes físicas da decisão judicial, esses nós vamos analisar na aula de hoje. Então, falar em relatório, fundamentação e dispositivo é falar em elementos da sentença. Vamos começar pelo relatório, que é o mais simples dos elementos da sentença, né? Então, para que serve essa exigência de relatório, né? É importante que o juiz ofereça na sua sentença o relatório do processo, porque a partir da leitura do relatório, do resumo que o juiz fez de tudo aquilo que aconteceu ao longo daquele processo, é que se já pode verificar se o juiz está fazendo uma adequada ou uma inadequada interpretação
dos fatos da causa. Então, no relatório, o juiz vai resumir o que o autor narrou na petição inicial, quais foram os seus pedidos, as provas que ele produziu. Da mesma forma, com relação à contestação, o que o réu alegou em sua defesa, quais foram as provas que ele produziu, né? Depois disso, o que aconteceu, se foi apresentada a réplica pelo autor, se foram adotadas providências preliminares, se eventualmente parte daquele processo já foi julgado no julgamento parcial de mérito ou na extinção parcial do processo sem análise de mérito. Um resumo, né, do que aconteceu ali. Depois disso, saneamento, a produção das provas, quais as provas foram produzidas, se houve ou se não houve a realização de audiência de instrução e julgamento, até que se chegue no momento em que se encontra o juiz, naquele caso, que é o da prolação da sentença. Obviamente que o juiz não precisa fazer um relatório longo, estabelecendo todos os detalhes do processo. Não é essa a finalidade do relatório. Ele vai relatar o que for essencial, quer dizer, resumindo efetivamente tudo o que aconteceu ao longo daquele procedimento, né? E destacando a partir disso quais foram os fatos mais importantes daquele processo. E isso é importante porque a gente já pode fazer um controle da atividade do juiz a partir do relatório, né? Quer dizer, se o juiz ignorou determinadas situações que a parte reputa essenciais no seu relatório, isso já pode indicar um eventual vício na fundamentação, um eventual equívoco do juiz na apreciação daqueles fatos. E mais do que isso, com a entrada em vigor do CPC de 2015, a gente passou a falar muito em precedentes ou em provimentos vinculantes, que são decisões de tribunais ou de tribunais superiores, né, que têm um valor vinculante, quer dizer, o tribunal profere aquela decisão e aquela decisão passa a ser um paradigma para outros casos semelhantes. Nessas situações, né, em que o tribunal vai estabelecer um paradigma decisório para outros casos semelhantes, um relatório bem feito é essencial, porque é no relatório que a gente vai conhecer quais foram os fatos daquela causa. E aí, conhecendo os fatos daquela causa que deu origem àquela decisão paradigmática, eu vou saber se, no meu caso concreto, eu posso aplicar aquele precedente, eu posso aplicar aquele paradigma, porque aí eu vou comparar os fatos da minha causa com os fatos daquela causa paradigmática, e com isso eu vou saber se eu posso ou não posso aplicar aquele paradigma. E tudo isso, esses elementos fáticos, eles ficam evidenciados a partir da leitura do relatório. Daí a importância, né? Nós temos, por exemplo, na Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099 de 1995, uma previsão de que nos juizados não é obrigatória a apresentação de relatório. Então, o magistrado já pode partir diretamente para a fundamentação das suas decisões. O que me parece ser um equívoco do legislador de não exigir o relatório, como se o relatório fosse um elemento dispensável. Ele não é. Ele é um elemento essencial para a compreensão da decisão. E é um elemento essencial, inclusive, para a construção da decisão judicial, porque em muitos casos, mesmo nas decisões proferidas nos juizados especiais, o juiz acaba fazendo um relatório, ainda que seja um relatório sucinto, né, para que ele consiga fundamentar a sua decisão, ele se vê compelido a elaborar um relatório para ter um ponto de partida, né? É como se ele dissesse o seguinte: eu compreendi desta maneira a história que me foi trazida, então eu decido dessa forma, né? Tudo isso é importante porque faz parte do todo da decisão e nos permite interpretar adequadamente a decisão do juiz, no caso concreto. Pois bem, esse é o primeiro elemento. Agora nós vamos falar do segundo, que é a exigência de fundamentação das decisões judiciais. Então, logo depois do relatório, o juiz passa a construir os argumentos que vão levá-lo a decidir desta ou daquela maneira. E a gente não pode esquecer, você já deve ter estudado isso
quando estudou Processo Civil 1, deve ter ouvido falar disso também quando estudou Direito Constitucional e os direitos e garantias fundamentais, que o direito à fundamentação das decisões judiciais é um direito e uma garantia de natureza fundamental previsto lá na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9. Há uma exigência que decorre basicamente do devido processo legal, né, no sentido de que o Poder Judiciário precisa explicitar os motivos que o levaram a decidir o caso concreto. Né? É como se, a partir da fundamentação, o Poder Judiciário prestasse contas de como ele decidiu, né? Ele mostrasse para o jurisdicionado e para a sociedade de que maneira ele interpretou os fatos e interpretou o direito para chegar à solução daquele conflito. E mais do que isso, no CPC, no âmbito infraconstitucional, a previsão da exigência de fundamentação está lá nas normas fundamentais, no artigo 11, e no artigo 489, parágrafo 1º, uma disposição mais específica a respeito dessa exigência de fundamentação. Então, para começo de conversa, a gente precisa ter muito claro isso na cabeça. Se trata de um direito fundamental, tá? E com isso a gente já sabe que quando se trata de direito fundamental, a gente não pode fazer interpretação restritiva, né? Isso que a gente aprende quando estuda hermenêutica constitucional. Os direitos fundamentais precisam ser interpretados sempre de modo a que sejam ampliados, né? Que o seu alcance seja ampliado. E essa exigência de fundamentação é considerada também pelas cortes internacionais como um direito humano, porque quando o Poder Judiciário resolve um conflito, ele interfere na liberdade individual, né? Seja de uma pessoa física, ou ele interfere na liberdade de uma pessoa jurídica. E esse bem é um bem jurídico fundamental, a liberdade, né? A forma que você vai gerir o seu patrimônio ou a sua vida é muito próprio de cada indivíduo, e o Poder Judiciário, quando resolve um conflito, quando ele decide um processo, ele acaba interferindo. Por esta razão, ele precisa sempre justificar suas decisões. Por isso que, pelas cortes internacionais, né, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, vão considerar a exigência de fundamentação, né, o direito à fundamentação, um direito humano. Além disso, é preciso que a gente tenha muito claro que essa exigência de fundamentação tem duas funções básicas. Uma função endoprocessual, quer dizer, para dentro do processo, porque ela dá às partes conhecer sobre qual foi o exercício interpretativo que o juiz fez. É como se toda a interpretação dos fatos e do direito que acontece na cabeça do juiz fosse um palco, né? E a exigência de fundamentação é a abertura das cortinas desse palco para que todos possam assistir de que maneira o juiz construiu a solução para aquele caso concreto. E isso é uma forma de oportunizar que as partes controlem a atividade do juiz, né? Para saber se o juiz não partiu de premissas equivocadas, se o juiz analisou bem as provas, se o juiz fez uma leitura adequada da legislação, da jurisprudência, da doutrina. Justamente por isso ele precisa fundamentar, porque se ele fez uma interpretação equivocada de qualquer uma desses setores, né, que compõem o processo interpretativo, ele então, as partes então poderão recorrer dessa decisão e buscar corrigir um eventual equívoco do juiz. Então a gente percebe que essa função para dentro do processo, uma função endoprocessual, é muito importante, né, porque permite o controle pelas partes da atividade do juiz. E o juiz, a gente sabe, é um servidor público, né, ele deve prestar contas do trabalho que ele desenvolve, então não é nenhuma situação extraordinária exigir do juiz que fundamente a sua decisão. Além disso, a exigência de fundamentação tem uma função para fora do processo, uma função exoprocessual ou extraprocessual, porque, como em regra o processo é público, a fundamentação também será publicizada, né? E isso permitirá que se possa controlar
pela sociedade, né, a atividade judicial, né? Os juízes estão submetidos também à crítica da sociedade, né? Obviamente que a crítica tem que ser uma crítica embasada, né? É necessário explicitar os motivos para que a sociedade possa justamente fazer esse controle. Diferente por exemplo, aquelas situações que a gente vê com alguma frequência no Brasil de hoje em dia, de pessoas que pedem, por exemplo, o fechamento do STF, né, por discordarem das decisões do tribunal. É perfeitamente possível discordar das posições do tribunal, discordar das posições dos ministros, dizer que tal ou qual decisão está equivocada, que tal ou qual argumento não se aplica, que o ministro está agindo por ideologia, enfim, tudo isso é possível. O que a gente não pode admitir dentro de um regime democrático é que, diante dessa situação, se peça o fechamento da instituição, né? Porque as instituições são diferentes das pessoas que as compõem. As pessoas são passíveis de erro. As instituições podem errar em razão dessas pessoas, sem sombra de dúvidas, mas isso não quer dizer que essas instituições, porque são democráticas, devam ser aniquiladas, devam ser fechadas, porque alguém terá que tomar essa decisão, né? Quem será a pessoa autorizada a tomar a decisão diante do fechamento de um tribunal, por exemplo, né? Isso aqui cogitando o que a gente não espera que aconteça nunca, né? Que o fim do regime democrático, né? Não se pode cogitar disso. Então essa função extraprocessual permite o controle da sociedade, né? Permite que a sociedade formule críticas e que a comunidade jurídica formule críticas às decisões dos juízes e dos tribunais, mas não permite, obviamente, o rompimento da ordem democrática, justamente porque aqui a função é preservar a democracia. Além disso, né, quando a gente fala em fundamentar, a gente tem que levar em consideração que os fundamentos das decisões judiciais devem ser racionais. Então nós temos aqui uma base de racionalidade, né? O juiz não pode invocar argumentos para justificar sua tomada de posição que não possam ser demonstrados a partir de critérios racionais, certo? Além disso, ela permite o controle tanto pelas partes quanto pela sociedade, por isso até que se exigem argumentos racionais, para que se possa controlá-los, né? E não querendo dizer que esses argumentos não seriam racionais, porque é possível que a gente fale em fé de forma racional, mas é justamente por isso que o juiz não pode, por exemplo, invocar um argumento de uma doutrina religiosa para justificar a tomada de uma posição, né? Justamente porque essa doutrina religiosa não é comum a todos, ou pode não ser comum a todos, e não pode servir como base de decisão num âmbito estatal, né? No exercício do poder jurisdicional. Além disso, quando se fala em fundamentação, exige-se a chamada integridade e a chamada coerência, que são dois deveres impostos aos julgadores e que estão previstos lá no artigo 926 do Código de Processo Civil, né? Quando a gente fala em integridade e em coerência, nós estamos dizendo que, ao decidir um caso, o magistrado não pode desconsiderar tudo aquilo que já foi construído pela jurisprudência antes dele para casos semelhantes. Ele pode discordar da posição de um tribunal, por exemplo? Pode, desde que a sua decisão não signifique uma ruptura. Ou seja, ele precisa justificar a razão do porquê ele acredita que aquela decisão do tribunal não foi uma decisão acertada, então ele não vai seguir aquele paradigma naquele caso concreto e vai dar uma solução diferente. Quando ele constrói essa argumentação, né, e simplesmente justifica o seu posicionamento sem criar algo novo, completamente fora do ordenamento,
ele vai então respeitar a integridade do sistema e a coerência entre as decisões judiciais. O que não significa que a jurisprudência não possa se alterar. Ela pode, e é até saudável em algumas situações, que ela se altere, né? Quando a sociedade se modifica, é possível que isso também reflita em mudança de posicionamento dos tribunais. Quando a lei se modifica, os tribunais também vão modificar o seu posicionamento. Tudo isso é natural e espera-se que seja assim como um fator da própria evolução humana. Agora, essas mudanças não podem ser bruscas, né? Essas mudanças elas têm que ser construídas paulatinamente e sempre de forma fundamentada. Nunca a partir de um exercício arbitrário pelo juiz do seu poder decisório. Vamos além. Agora vamos falar sobre o conteúdo da fundamentação. Numa sentença, o juiz basicamente vai resolver dois tipos de questões. Primeiro é a questão chamada preliminar. E a gente estudou isso quando analisamos as disposições do artigo 337, né, que tratam das preliminares na contestação, que são aquelas situações em que o réu vai levantar a ocorrência de defeitos formais, defeitos processuais naquele procedimento, né? E aí nós temos então a necessidade de o juiz em algum momento resolver essas questões chamadas preliminares. E aí quando o juiz resolve, nós temos aí as questões chamadas processuais na decisão, tá? Além disso, é possível que a sentença tenha conteúdo de mérito, as chamadas questões de mérito. E aí as questões de mérito elas vão se apresentar tanto quando o juiz analisa os fatos da causa, aquilo que o autor narrou na inicial e que o réu narrou na contestação, né? Então são as questões fáticas, e aí analisando a narrativa do autor e a narrativa do réu, o juiz vai comparar com as provas produzidas pelas partes, para saber se as provas confirmam a narrativa do autor ou confirmam a narrativa do réu. Fazendo esse jogo interpretativo, o juiz vai resolver então as questões fáticas e vai definir na sentença o que ele considera como a verdade dos fatos, ou seja, quais os fatos foram provados, por quais provas, e quais os fatos não foram provados, porque tal ou qual prova não se mostrou hábil a convencer o juiz. Tudo isso o juiz vai decidir de forma fundamentada. Ele não pode simplesmente, diante de duas provas que são conflitantes, escolher uma prova e dizer esta me convence, sem falar nada sobre a outra. Ele precisa dizer por que a outra prova não é convincente e por que esta prova é convincente. Tudo isso dentro ainda dessa exigência. E as questões de direito. Então, uma vez que ele estabeleceu a verdade dos fatos, ele precisa verificar qual é a norma jurídica do caso concreto. Então, ele vai ter que fazer uma interpretação dos textos do ordenamento jurídico, né? Texto de lei, texto de constituição, vai ter que analisar a eventual jurisprudência, né? Para saber se há julgados em casos semelhantes, por que aqueles julgados são ou não são paradigmáticos para ajudar a resolver aquele caso. Vai dizer também sobre se um eventual texto legal invocado pelas partes é constitucional ou não, né? Se houver discussão sobre isso, e eventualmente pode acontecer, o autor alega a aplicação de um determinado artigo do Código Civil, por exemplo, e o réu, na sua contestação, faz a arguição de inconstitucionalidade daquele dispositivo, dizendo que aquele dispositivo não pode ser aplicado no caso porque ele fere a Constituição. O juiz precisa resolver esse problema. Além disso, vai ter que resolver, eventualmente, conflito de normas, né? São feitas alegações com base em dispositivos legais que são aparentemente contraditórios. E aí o juiz vai ter que resolver esse conflito entre essas normas para dizer qual é o direito, a quem pertence o direito naquele caso concreto. Todo esse jogo interpretativo precisa ficar esclarecido na sentença. E isso se diz porque com o CPC de 2015
nós temos aí, a partir das previsões do parágrafo 1º do artigo 489, a exigência de fundamentação exauriente das decisões judiciais. Então a gente já não fala mais em fundamentação suficiente. Fundamentação suficiente, paradigma da fundamentação suficiente, foi muito utilizado no Brasil antes da vigência do CPC de 2015, quando se dizia que bastava, para se considerar fundamentada uma decisão, que o magistrado elencasse os fundamentos que o convenciam. Não havia necessidade de ele enfrentar fundamentos contrários, argumentos contrários. Bastava ele tratar daqueles fundamentos que formavam a sua convicção. O CPC de 2015 veio para deixar claro que só isso não basta, que a fundamentação suficiente é pouco, que precisa mais, precisa exaurir a discussão. Por isso, o paradigma da fundamentação exauriente. E a gente já vai entender, quando analisar as disposições do parágrafo 1º do 489, a razão de ser disso e como que isso se instrumentaliza. E esse cuidado do legislador no CPC de 2015, ele decorre dessa necessidade de controlar a atividade do juiz, de impor ao juiz uma obrigação de fazer uma decisão com fundamentação completa, porque o vício de ausência de fundamentação é um vício bastante grave, né? Porque justamente quando se deixa de fundamentar uma decisão, você está negando, de certa maneira, o caráter democrático do processo, você está negando às partes e à sociedade uma chance de elas controlarem a atividade jurisdicional. E a professora Teresa Arruda Alvim, quando ela trata sobre os vícios da sentença, no seu clássico livro a respeito das nulidades do processo e da sentença, ela diz o seguinte: pode-se dizer que há, grosso modo, 3 espécies de vícios intrínsecos das sentenças que se reduzem a um só em última análise. O primeiro deles, a ausência de fundamentação. O segundo, deficiência de fundamentação. E o terceiro, de ausência de correlação entre fundamentação e o decisório, né? Esses 3 vícios graves, ela diz, acabam se reduzindo a um vício só. Quer dizer, quando a fundamentação é deficiente ou quando os fundamentos do juiz não têm relação com a decisão que ele profere ao final, isso vai significar ausência de fundamentação de qualquer maneira, né? Porque pouca fundamentação significa ausência de fundamentação. Ou quando a fundamentação não tem relação com a decisão, também se diz que há ausência de fundamentação, e nesses casos todos, a consequência é uma: nulidade da sentença. A sentença é nula por conta desse vício, que é um vício grave. E a gente vai analisar agora as disposições do parágrafo 1º do artigo 489. Ele é bastante interessante e ele traz aqui uma lista exemplificativa de situações em que a sentença é considerada nula. Por que eu digo que é exemplificativa? Justamente por conta da forma que se optou por redigir esse parágrafo 1º. Ele diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acorda. Quer dizer, ele não, obviamente, porque seria impossível o legislador dizer exatamente o que seria uma decisão adequadamente fundamentada em todos os casos. Então ele partiu de uma saída diferente. Ele pensou assim: eu vou dizer na lei exemplos daquilo que eu considero como uma decisão não fundamentada. Para dizer, não pode fazer isso, senão a sentença vai ser nula. Ou se você fizer qualquer coisa parecida com o que está exemplificado aqui, a sentença vai ser nula. Tá? E quais são esses exemplos que ele dá? Primeiro, quando a sentença ou a decisão se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. E é bastante comum até que a gente veja isso, né? Para justificar a sua decisão, o juiz simplesmente copia e cola
o artigo da lei e diz, olha, isso aqui já justifica. Não justifica. Ele precisa demonstrar como ele fez para interpretar. Isso porque o que está na lei, o texto, né, é mero texto. A norma, a gente sabe, já estudamos isso, né? A norma é resultado da interpretação que se faz desse texto. Então não basta que o juiz simplesmente copie e cole ou faça paráfrase do texto normativo. Ele precisa fundamentar dizendo como ele interpretou aquela disposição legal. Senão, a sua decisão é nula. 2. O juiz não pode empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Isso aqui também é interessantíssimo. O legislador usa como técnica, né, utilizar nos textos legais, se utilizar de esses conceitos jurídicos indeterminados, conceitos jurídicos abertos. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. É um conceito aberto. Né? Agora, no caso concreto, não basta o juiz invocar, nesse caso feriu-se a dignidade da pessoa humana. Não, ele precisa dizer em que medida aquele conceito indeterminado se aplica no caso concreto. Então é um conceito aberto, é um movimento de funil, um movimento interpretativo de funil. O conceito está aberto e ele precisa então afunilar o conceito. O conceito é indeterminado e ele precisa determinar a aplicação do conceito no caso concreto. Então, nos seus fundamentos, ele precisa dizer como ele fez para tirar o conceito de uma zona de indeterminação para aplicá-lo no caso concreto, para determiná-lo no caso concreto. Se ele não faz isso, a sua decisão é nula por ausência de fundamentação. 3. O juiz não pode invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, que é a coisa do copia e cola, né? Ele não pode ficar copiando e colando argumentos que ele usa em qualquer outra decisão e achar que isso serve para justificar a sua decisão no caso concreto. Se o argumento serve para qualquer outra decisão, ele não serve para nenhuma decisão, porque o papel do Poder Judiciário não é formular teses genéricas. O papel do Poder Judiciário é formular norma concreta para o caso concreto. Por isso que ele precisa, então, construir argumentação específica para o caso concreto. E isso tem um peso, inclusive, sobre a advocacia, né? Da mesma forma, a advocacia deve se comportar, né? Buscando soluções para o caso concreto, né? Criando argumentação para o caso concreto. Inciso 4. O juiz deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui é uma resposta do legislador a esse movimento do Poder Judiciário no sentido de não querer fundamentar as decisões judiciais de forma completa. Não basta, então, que o juiz apresente os motivos que o convenceram. Ele precisa enfrentar os motivos contrários, né? Então, se ele foi convencido pela tese do autor, ele precisa enfrentar os argumentos do réu e dizer por que tais argumentos não se aplicam no caso concreto. Não basta tão somente ressaltar os argumentos do lado do autor. Inciso 5. A decisão vai ser nula se o juiz se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. O que também é comum, né? Pegam-se enunciados de súmula dos tribunais superiores ou pega-se lá um julgado de um tribunal e simplesmente copia e cola a sua ementa e joga na decisão e diz conforme decidido ou conforme pacífico entendimento jurisprudencial, e aí lista lá vários julgados copiando e colando as ementas. Se o juiz fizer isso, a sua decisão é nula por ausência de fundamentação. Não basta que ele faça isso, ele precisa analisar os fundamentos determinantes daquele julgado que ele quer usar como paradigma. Então ele tem que fazer uma análise aprofundada daquele julgado paradigmático e comparar o caso paradigmático com o caso concreto que ele está julgando. Mostrar
que há semelhanças entre os casos e que, em razão dessas semelhanças, aquela solução que foi dada pelo tribunal também deve ser dada no caso concreto. É isso que se quer que o juiz faça, né? Quando a parte invoca, então, um precedente, um enunciado de súmula, o que se quer é que o juiz analise esse precedente, analise esse enunciado de súmula e mostre que há relação com o caso concreto. E o inciso 6 disciplina que vai ser nula a decisão se o juiz deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. E aqui é um complemento ao inciso anterior, né? O inciso anterior diz o seguinte: vai ser nula se o juiz simplesmente invocar um enunciado de súmula ou um julgado como paradigma e não analisar os seus fundamentos determinantes. Agora, se a parte invocou um enunciado de súmula, invocou jurisprudência de um tribunal, invocou a existência de um precedente, e o juiz não concorda, o juiz entende que não se aplica aquele precedente no caso concreto, ele precisa, então, analisar esse precedente e precisa, fazendo aquela comparação entre os fatos que levaram ao julgamento do precedente e os fatos da causa, demonstrar que há uma diferença entre eles. É que o dispositivo fala de distinção, né? É uma técnica de interpretação dos precedentes para que possibilita justamente que o juiz compare as situações fáticas e diga se é possível aplicar o paradigma no caso concreto ou não, né? Esse exercício interpretativo o juiz tem que fazer sempre que a parte invocar um precedente, um enunciado de súmula ou a existência de jurisprudência para formular as suas alegações. E, por fim, tratando aqui, né, por fim da fundamentação, o parágrafo 2º trata de colisão entre normas. Quando isso ocorrer no caso concreto, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Olha só que coisa importante. Então, se eu tenho dois dispositivos de lei em conflito, né, eu tenho uma antinomia, o juiz precisa resolver essa antinomia e dizer qual dos dois dispositivos é que vai ser aplicado no caso concreto. Quando ele faz isso, não basta simplesmente ele escolher um dispositivo e tratar sobre ele, não. Ele precisa mostrar na fundamentação quais foram os critérios que ele utilizou para afastar a aplicação de um dispositivo e aplicar o outro, né? Tudo isso para que as partes possam controlar essa atividade e saber se o juiz de fato fez a interpretação adequada, né? Se ele seguiu o rito estabelecido pela lei para resolver esse tipo de conflito de normas, tá? Tudo isso o juiz precisa fazer para que a sua decisão seja considerada fundamentada. Ou seja, é um trabalho extenuante, de fato, é um trabalho muito difícil, que exige muito labor intelectual do juiz, né? Não se está aqui falando em senso de justiça, em nada sobrenatural e nem nada subjetivo. Nós estamos tratando aqui de uma situação muito concreta, muito objetiva, exigência de fundamentação, prestar contas do seu processo interpretativo e mostrar para as partes como ele aconteceu, possibilitando então que as partes possam controlar a atividade do juiz. Tudo isso para garantir que a decisão não seja nula, para garantir que a decisão não seja viciada, certo? E por fim, o último elemento da sentença, da decisão judicial de modo geral, é o dispositivo, que é aquela parte final em que, depois da fundamentação, o juiz vai estabelecer qual é a norma do caso concreto, né? Que ele vai resolver aquela questão ou aquelas questões que foram levadas para sua apreciação no processo. E aí os professores Marinoni, Mitidiero e Arenhardt vão explicar que o dispositivo é o local em que o juiz afirma se acolhe ou não o pedido do autor.
E em caso de acolhimento, o que deve ser feito para que o direito material seja efetivamente realizado. É o comando que rege a vida das partes e exprime como essas devem se comportar diante do caso concreto. Tá? Então, o dispositivo é basicamente a norma que vai resolver aquele conflito estabelecido entre as partes e que deu origem àquela relação jurídica processual. E tudo isso junto, né, todos esses elementos aí vão compor a estrutura da sentença. Tem que estar presentes todos os elementos para que a sentença seja adequada, né, ela não seja considerada nula e nem viciada. Ok? Mas nós vamos continuar tratando da decisão judicial nas próximas aulas. Nos vemos lá. Até mais.